Num novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, especial como sempre, que é o que acontece, o que nos dizem. Ah, é? Então acontece uma coisa e nos falam outra? É, parece que sim, né? O que acontece, o que nos dizem. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, você sabia que nós estamos na época da pós-verdade? Olha aí, pós-verdade, o que é isso? Nós vamos falar sobre isso. Sendo assim, não há uma preocupação na atualidade em mostrar a verdade. Na atualidade não tem mais essa preocupação, nós estamos na era da pós-verdade. Pior. Então a preocupação não é em mostrar a verdade, é mostrar uma história, alguma coisa assim, bem convincente, bem parecida com a verdade, que seja convincente o suficiente para convencer as pessoas. É mais ou menos isso. Olha aí. O sistema que dirige o mundo, feito pelos donos do mundo, evidentemente, quer manipular as notícias para, para que acreditemos no que eles falam. Então, manipula a notícia, a maior parte das pessoas acredita no que eles falam e não no que realmente acontece no mundo. Então, eles não falam o que realmente acontece, mas aquilo que parece que está acontecendo. E quando isso se faz com algum objetivo, de querer mostrar a verdade de alguma forma distorcida. Né? Então, não há um compromisso com a verdade. E isso que torna essa situação tão complicada. E aí, aí você pode me dizer, André, você está exagerando. Não, André, já começou a exagerar, por que você exagera tanto? Não é bem assim. Não, não é assim não. Bom, seria muito bom se fosse apenas um exagero meu. Mas vamos lá, vamos mostrar uma série de questões. Mas você sabia que a pós-verdade é uma forma de comunicação atual? Sabia disso? Que se comunica pela pós-verdade, isso começou na política, mas estamos num momento de pós-verdade. E ela é muito estudada, a pós-verdade, muito estudada na atualidade, e que tem até muitos defensores da pós-verdade. Veja o argumento malicioso que eles usam para nos enganar e tentar provar que a pós-verdade é muito importante para todos. Então eles vêm com alguns argumentos maliciosos, dizendo, não, mas a pós-verdade é legal, é boa, ajuda, né? Vamos ver quais são os argumentos deles. Argumentos evidentemente maliciosos, né? Os defensores da pós-verdade dizem que algo que aparente ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Olha aí. Olha o que eles dizem. Você ouviu bem. Eles dizem que algo que aparente ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Então, você conta uma mentira com aparência de verdade, é mais importante que a própria verdade. Olha aí. Ou seja, esses teóricos do sistema acreditam que nós somos completamente idiotas. É isso que eles acreditam sobre nós, que nós somos completamente idiotas. Então, alguma coisa que pareça ser verdade, ninguém vai perceber, então vamos falando. O que eles estão dizendo, em síntese, é que a mentira é mais importante do que a verdade. Em síntese é isso. Então, o que é algo que parece verdade, mas não é? É mentira, pronto. Não tem. Esse negócio de pós-verdade é só um termo bonito para falar, olha, é a mentira. Então é a era da mentira, em síntese, né? Desta forma, o sistema nos conta todas essas aparentes verdades ou mentiras, né, em síntese são mentiras, e manipula as informações como o próprio sistema quer. Então o sistema vai manipulando as informações, vai dizendo isso, vai dizendo aquilo, tudo é aparente verdade, nada é verdade.
E aí fica complicado, né? Porque você ouve a notícia e você acredita. Então nós acreditamos. Mas eu diria não mais tanto. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás, né? Viram por estatística, e verificaram que apenas 46% das pessoas acreditam na grande mídia. Então as pessoas estão despertando e percebendo que tem muita mentira. É este o problema, que não está isolado em uma informação ou em outra. Porque se fosse, não, é uma informação só, André, não exagera. Outra informação, não. Estamos na era da pós-verdade e tem muita pós-verdade sendo divulgado. Segundo algumas classificações atuais, estamos na era da pós-verdade. Não é que temos aqui pontualmente uma pós-verdade, outra aqui, assim como fenômeno isolado. Nós estamos na era da pós-verdade. Ou seja, o sistema produz mentiras com aparência de verdade. É isso. Então são mentiras com aparência de verdade. O tempo todo e em grande quantidade. Então, por isso que você ouve as notícias e elas não batem. Você começa a perceber, puxa, eu vi uma notícia, não, mas não bate com outra coisa, mas o que afinal de contas está acontecendo? Então você fica meio confuso, meio perdido. E eu vou dizer como que a gente pode se defender disso e encontrar a verdade no meio a tantas pós-verdades, né? Porque lembra daquela expressão, a mentira tem perna curta? Lembra? No passado se falava muito essa expressão, mentira tem perna curta. O que essa expressão significa? Que a mentira ela pode ser contada, mas daqui a pouco a gente percebe que é uma mentira. Pelas incongruências, pelas inconsistências, a gente daqui a pouco percebe que é mentira. E aí o que eles são obrigados a fazer? Pois é, quando se divulga uma mentira, logo depois é necessário se contar muito mais mentiras para se confirmar a primeira mentira. Então falou uma mentira. Tá. Aí as pessoas ouviram e acreditaram. Mas aí falam, não, mas não tem isso aqui que contradiz? Não tem isso aqui que mostra que é o contrário? Não tem isso aqui que diz que não é bem assim? Só que aí começam outras mentiras. Não, mas veja bem, aquelas explicações complicadas, veja bem, etc. Fala, complica. Muitas vezes a pessoa não entende nada e acaba aceitando. É tão complicado que vamos dar um voto de confiança. Mais ou menos assim. É mais ou menos como as notícias de uma guerra, né? Você recebe as notícias, elas não batem. Recebeu de um lado, não bate com o que recebeu do outro, aquela coisa toda. E aí a gente fica meio perdido em meio a tanta pós-verdade, né? Pós-verdade, que é mentira, né? Claro. Mas quem usou a palavra pós-verdade pela primeira vez? Da onde vem esse termo? Da onde vem pós-verdade? Foi Steve Desir, um dramaturgo sérvio-americano em 1999. Então ele começou a perceber essa pós-verdade acontecendo. Coisas que pareciam verdade, mas não eram verdade. E o tema da pós-verdade é tão importante na atualidade, então não é que eu estou trazendo um tema secundário, não, é tão importante que o dicionário Oxford, que você sabe, né, a qualidade desse dicionário, que é da Universidade de Oxford, só isso, elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano na língua inglesa em 2016. A palavra do ano, a palavra reveladora do ano, em 2016, na língua inglesa. De tão importante que foi essa palavra, os trabalhos que foram feitos, os estudos, os livros e os debates públicos, as conversas e tudo girava em torno dessa pós-verdade, que surgiu na política para manipular a opinião pública. Então, vamos falar alguma coisa parecida com a verdade? Vamos fazer as pessoas acreditarem em tal coisa com tal propósito. Olha que bonitinho, né? Que bonitinho. Então vamos enganar as pessoas, em poucas palavras, as pessoas vão acreditar nisso e o propósito da gente é outro. Percebe? É por aí.
Agora, a pergunta que não quer calar, a pergunta importante: mas como podemos escapar de tantas mentiras que nos contam? Então fala uma coisa, fala outra, a gente percebe que não é verdade, a gente percebe que não é bem assim, a gente percebe que a história não bate, simplesmente não bate, não tem lógica, não tem consistência, não tem nada. A gente começa a perceber que as coisas não estão bem contadas, não estão bem explicadas ou não estão explicadas com verdade. E aí, como é que a gente sai dessa? Vamos só lembrar que essas mentiras eram contadas no passado recente pela grande mídia. Só que todo mundo aceitava tudo que era dito pela grande mídia. E atualmente elas são contadas também nas mídias sociais. Então antes era só a grande mídia. E aí nós tínhamos nas mídias sociais uma escapatória. Que ainda tem, você encontra aqui e ali alguma verdade. Então você ouve a versão oficial, que normalmente é da pós-verdade, não? O que você ouve na grande mídia, nos meios de comunicação oficial, é pós-verdade. Mas aí você procura aqui, uma pessoa questiona aqui, uma pessoa questiona ali, e aí você vai encontrando as verdades. Olha que interessante. Então, como escapar disso? Como é que a gente escapa disso? Primeiro, abandonando a ingenuidade. Vamos abandonar a ingenuidade de achar que a grande mídia só fala a verdade, que eles apuram os fatos, que eles checam os fatos, né? Eles mesmos checam os fatos que eles falam. Então essas agências de checagem são deles mesmos, né? Então é o mesmo que dizer assim, eu acabei de dar uma notícia, aí eu mesmo checo e digo para você, não, é verdade, é verdade. O que eu acabei de falar é verdade. Claro, vai dizer, não, eu sou um mentiroso. Não, não vai dizer isso. Não. Então, essas agências de checagem dos fatos, que é uma das coisas mais ridículas que nós temos na atualidade, checam os fatos que eles mesmos lançaram. Olha que interessante. Então, uma coisa assim, maluca, né? Bom, então primeiro precisamos abandonar a ingenuidade de acreditar em tudo que é dito. Olha, eles mesmos, e a pós-verdade começou na política, eles mesmos dizem que estamos na era da pós-verdade. Que é mais importante uma história, algo que pareça verdade, mas não é, do que a verdade. Eles mesmos falam isso. Como é que você vai confiar em notícias assim? Então tem sempre uma aparência de verdade, você percebe, não, tem uma coisa esquisita aqui. Tem alguma coisa esquisita, não bate. Essa história não bate. Bom, primeiro abandonando a ingenuidade de acreditar em tudo que os noticiários falam. Então começar, opa, não é tão verdadeiro quanto eu imaginava no passado. No passado nós acreditávamos, nós vimos aqueles jornais da noite pela televisão e acreditávamos em tudo. Não percebíamos que tinha notícias manipuladas. O que está acontecendo? As pessoas estão despertando, estão começando a perceber a manipulação. Só isso de ser pós-verdade, aquilo que parece verdade não é uma baita manipulação, não é? Vamos lembrar que na atual era da pós-verdade se apresentam alguns fatos verdadeiros. Então, os fatos são verdadeiros, às vezes mostra uma explosão que realmente aconteceu. Às vezes não, olha, às vezes não. Mas muitas vezes não, aquela explosão realmente aconteceu em tal local e se verifica, ok, tá bom. E muitas explicações com aparência de verdade. Então, vão explicar aquela bomba que explodiu e vão explicar, vão falar isso, vão falar aquilo, aí que começa a aparência de verdade, aí que começa a pós-verdade. Mas essa pós-verdade é feita para manipular a opinião pública. Então se pensa assim, bom, se eu falar desse jeito, que ação, que reação vai ter na opinião pública? Como é que a opinião pública vai reagir a isso que eu estou falando desse jeito? Se eu falo
daquele outro jeito, eu provoco tal reação. Então vamos escolher aqui a explicação que vamos dar. Aí escolhem explicação, uma explicação que parece verdade, não é. Isso é pós-verdade. E aí você ouve, e como parece verdade, isso tem uma palavra antiga, é verossímil, né? Semelhante à verdade. Como parece verdade, você fica assim pensando, bom, mas deve ser isso, né? Imagina um jornal tão sério, as pessoas falando. E o coitado do cara que está falando, né? Teve um desses na Alemanha, que quando abandonou a carreira jornalística, ele pediu desculpa para o público. Ele falou, olha, peço desculpa para todos vocês, porque falei uma série de inverdades. Olha, 25 anos trabalhando na televisão como âncora de um grande jornal, de um grande telejornal, e pediu desculpa para as pessoas. Olha, isso não é importante? Bom, portanto, não sejamos mais ingênuos e percebamos que estamos em um ambiente de pós-verdade. Então, primeira coisa, vamos deixar a ingenuidade de lado, vamos deixar de acreditar em conto da carochinha, vamos deixar de acreditar no coelhinho da Páscoa, vamos deixar de acreditar em alguns contos da carochinha, né, que nos contam todos os dias. Então vamos deixar de acreditar nisso. Para que a gente, fique mais esperto, né? Tem aquela expressão popular que é muito inteligente, muito apropriada, fica esperto. Não seja enganado, aquela coisa toda. Passada essa etapa da ingenuidade, vamos refletir um pouco mais sobre o que nos falam. Então, vamos passar essa etapa da ingenuidade. Então, ficar desperto, prestar atenção. Então, vamos questionar, vamos refletir um pouco mais sobre o que nos falam, o que nos noticiam. E ouvir também os comentários não oficiais. Olha, essa é uma dica muito boa. Porque se a gente só ouve os comentários oficiais, parece que é reprise de tudo. Então, você ouve um telejornal, ouve as notícias. Ouve outro, é igualzinho. Muda uma coisinha lá, outra coisinha aqui, porque sempre tem que mudar alguma coisa para não ficar tão monótono, mas são iguaizinhos. Por quê? Estas notícias vêm filtradas pela UPI, United Press International, pela agência Reuters. Essas duas grandes agências filtram as notícias e contam para a gente essa pós-verdade. E aí a gente ouve e tende a acreditar, não, um jornal tão sério, deve tá falando a verdade. E na verdade já vem filtrada, mas filtrada desse jeito de pós-verdade. Quer dizer, o que nós vamos falar para gerar tal reação no público e termos tal resultado. Percebe? Tal resultado o quê? Político, econômico. Então vamos ter tais resultados contando tais e tais histórias. E aí quando contamos essas histórias, por exemplo, os poderosos, né, que fazem isso, usando a grande mídia para isso, e infelizmente agora chegando um pouco nas mídias sociais, então quando dá uma versão oficial, é uma versão que eles ficam furiosos se você questiona. Ué, mas será que é isso? Não pode. Não pode. Eles começam a falar, você é da teoria da conspiração, você fala fake news. Quando você questiona uma única versão. Então, toda a população tem que acreditar numa única versão, que é o que eles falam. Você não pode pensar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque não, isso é teoria da conspiração, isso é fake news. Não, pelo amor de Deus. Então, é isso, né? Então, todo mundo tem que engolir essas explicações que eles dão da pós-verdade. Cada um de nós precisará descobrir a verdade, que não é a pós-verdade. A verdade está por trás dessa pós-verdade, por si mesmo. Como? Refletindo, reflete um pouco. Puxa, eu ouvi, não bate uma coisa com outra. Opa, tá estranho, né? Pensando, deixa eu usar um pouquinho de lógica, vai um pouquinho de lógica nessa notícia que parece que não tem lógica nenhuma. Vamos pensar um pouquinho, né? Comparando,
Então, vamos fazer uma comparação. Bom, este falou isso aqui, mas eu vi num outro site que falou uma coisa diferente. Vamos comparar e vamos ver o que pode ser mais verdade. Vamos tentar descobrir qual é a verdade em meio a tantas pós-verdades. Às vezes a verdade escapa, entende? Descartando o que é absurdo. Então, não, isso aí tem os exageros, claro, tem os absurdos. Tem gente que fala coisas meio absurdas. Ok. E isso pode ser até proposital, né, para as pessoas não acreditarem tanto em pessoas que falam versões diferentes. Então, ponham aí um malucão para falar um monte de bobagem. Ah, puxa vida, vou voltar para a mídia tradicional, vou voltar a ouvir as notícias, porque, nossa, esse pessoal que fala diferente fala muita bobagem. Um ou outro fala mesmo e é até proposital, na minha opinião. Estou dando aqui uma opinião. Mas muitos que falam uma opinião diferente falam coisas verdadeiras, que nos abrem os olhos. Então, também, se assustando com alguns fatos escondidos e não divulgados. Então, infelizmente, é um susto, né? Quando a gente descobre alguma coisa que está acontecendo, eles estão escondendo sustos muito importantes, como esse do caso do Didi, né? O que ele fazia nessas festas. Coisa terrível, né? Que a polícia norte-americana está descobrindo. E vai descobrir coisas muito piores, né? E assim por diante. E assim por diante. Então, opa, vamos considerar outras ideias, vamos ouvir outros meios de divulgação, não oficiais. Opa, e aí a gente começa a descobrir qual é a verdade por trás da pós-verdade, né? Afinal de contas, a verdade escapa aqui e ali. Por mais que eles tentem esconder, mentir, enganar, etc., escapa. E é quando escapa que eles ficam furiosos. É quando escapa que eles ficam furiosos, né? Em meio a tantas mentiras. Mas cuidado, existem muitas pessoas doutrinadas na mentira. Então, esses que são lavados cerebralmente, porque lavagem cerebral é mais ou menos isso, né? Fala, repete. A pessoa ouve a mesma notícia em 3 noticiários, aí ela está acreditando. Mas é uma pessoa que é lavada cerebralmente propositalmente, ou doutrinada. Doutrinada na versão oficial. Essa pessoa vai ficar muito furiosa se falar alguma coisa diferente. Não, de onde você tirou isso? Ela pode ter arroubos, né? Então, cuidado com quem fala, né? Que ficam muito nervosas quando alguma verdade aparece. Não, mas imagina, o que é isso? Você está pensando, né, na maldade humana. Escuta, a maldade humana não existe. Jura que você acredita que nós estamos vivendo num mundo encantado, com Branca de Neve, os 7 anões? Jura? Cinderela, Príncipe Encantado. Jura que você acha que o mundo é assim? Não é feito pela maldade. E quanto mais as pessoas estão no poder, mais maldade existe, né? Guarde essas informações para si e só converse com as pessoas espertas, para não ter grandes atritos, né, com as pessoas, né, doutrinadas. Então, fala com pessoa desperta, porque aí dá para conversar alguma coisa. Os alienados também acordarão pouco a pouco. Então, aquela pessoa que te xingou, que disse que você falou bobagem, você é da teoria da conspiração, daqui a pouco ela, pumba, também desperta. Isso que é bom. Dê tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo, ela vai despertar. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido proveitoso para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Neste novo tempo, no programa O Divã de André Kepp. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem, tá bom?